A Rede é um partido diferente. Nós trabalhamos com o consenso progressivo. No campo dos partidos tradicionais da esquerda tradicional, você tem um centralismo democrático, que é a forma do processo decisório desses partidos, em que verticalmente se toma uma decisão e todos seguem a decisão que democraticamente foi debatida e aprovada. No caso da Rede, quando se trata de questões que não ferem as cláusulas pétreas do partido, nós trabalhamos para chegar a um consenso. Quando isso não é possível, você, se tiver que fazer a votação, você vota, mas é permitido que aquele que tem uma posição diferente possa defender a sua posição. E se ele é um parlamentar, ele pode votar de acordo com a sua convicção. Então, no caso da Rede, o caminho que está se desenhando, a Heloísa Helena é a nossa porta-voz, que a Rede não tem presidente, a Rede tem porta-voz, um homem, uma mulher, um mais jovem, um mais experiente. No caso, a Elo, minha amiga, é experiente, o Wesley é o mais jovem, né? Ela é bem mais jovem do que eu. No caso da Rede, o que está se encaminhando é para fazer uma liberação na Rede, não é? Quem apoia Ciro Gomes, no campo democrático popular, quem apoia Ciro Gomes, e tem os que apoiam Lula, como é o caso já declarado do nosso brilhante senador Randolfo Rodrigues, que teve aqui também. Isso, que já manifesta a sua posição favorável à campanha do presidente Lula. E nós estamos finalizando esse debate pela liberação. A Federação Rede-PSOL, como o PSOL tem 60%, não é, da federação, porque, enfim, proporcionalmente sua votação, número de parlamentares e uma série de fatores que faz com que eles tenham uma maioria real e legítima dentro da federação, a Rede terá 40%. A decisão do PSOL, majoritariamente, é de que a federação, e junto com algumas pessoas que já se declaram, como é o caso do senador Randolfo Rodrigues, a federação apoiará oficialmente o presidente Lula. Mas tem uma cláusula que assegura que o princípio da Rede prevaleça para aqueles que não queiram seguir o que a federação está propondo e isso não caracterizar infidelidade partidária. Então, o caminho que está sendo construído é esse caminho, mas isso ainda está em debate. E eu estou participando do debate, obviamente, que fazendo, né, uma série de questionamentos a nós mesmos, não é aos outros, né? Porque depois de tantos anos de reconquista da democracia, tantos anos de PT e PSDB no governo, por que que o que vem é o Bolsonaro? Se a gente não se interpelar sobre isso, a gente vai acabar fazendo um esforço que é só de derrotar o Bolsonaro e não o bolsonarismo. Porque hoje, mais do que derrotar Bolsonaro, é preciso derrotar também o bolsonarismo. A gente vai ficar fazendo um esforço de ganhar, não é, o poder, de mudar de governo, mas não consegue mudar a realidade. Então, as interpelações que eu venho fazendo para ajudar no debate é que nós temos que dar aos candidatos a oportunidade de, mais do que receberem apoios, deles dizerem claramente o que eles estão apoiando, com o que eles estão se comprometendo. Estão se comprometendo, não é? E para o campo democrático popular, o compromisso com o combate às desigualdades sociais, isso é muito claro, até faz parte dessa agenda histórica, não é? Agora, no terreno da sustentabilidade, não basta dizer que defende a proteção do meio ambiente e os povos indígenas. Isso precisa ser traduzido em atitude prática. Exato, né? Não é? Não é só projetos como o Belo Monte não podem ser repetidos. Então, é preciso dizer claramente que projetos como Belo Monte não podem ser repetidos. E o que é que está aí na linha de frente, igual ou pior do que Belo Monte? São as hidrelétricas do Tapajós. É preciso que esses... um conjunto de hidrelétrica no rio Tapajós que é muito pior do que já está acontecendo com a hidrelétrica de Belo Monte. Alagamento... Altíssimo impacto ambiental, altíssimo prejuízo para as populações locais, as populações indígenas, enfim, é algo que Belo Monte já nos ensina que não pode ser, que não é.
O que você está dizendo é que não é escolher só um candidato para vencer o Bolsonaro. É um candidato que fale essa língua aí, né? Eu digo que é o seguinte, é você legitimar no processo da campanha aquilo que você gostaria de realizar. Pode ser como eixos estratégicos. Um eixo estratégico, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Desmatamento zero, a gente até pode conseguir, mas se não vem uma série de outras políticas estruturantes, vai gerar pobreza, vai gerar ordenamento territorial e fundiário, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, não é? Uma agricultura que seja de base sustentável, manejo florestal sustentável, bioeconomia, uma série de coisas, você não segura, porque você não tem como deixar milhões de brasileiros sem alternativa de sobrevivência. Então você tem que tirar o que não pode e colocar o que pode. E o que pode precisa estar legitimado no processo eleitoral. Obviamente que não se espera isso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um negacionista, ele não se preocupa com os indígenas, não se preocupa com a Amazônia, ele nega a dura realidade que temos hoje, a ponto de negar a própria realidade que salta aos olhos, né, de termos 4 crianças Yanomami sendo contaminadas por metais pesados, mulheres sendo embriagadas a troco de um prato de comida e sendo estupradas até a morte, e ele dizendo que vai liberar garimpo em terra indígena, chamando isso de garimpo artesanal, e o aumento da violência que está acontecendo em relação às unidades de conservação, às reservas extrativistas e aos povos originários. Então, quando eu levanto... tirando o Bolsonaro e os outros, o que falam sobre isso? Ou não? Olha, eu diria que até agora o discurso e o que está sendo debatido é muito incipiente. Porque, infelizmente, né, o acúmulo da agenda socioambiental, do desenvolvimento sustentável, ela não é algo que originariamente foi produzida dentro dos partidos. Entendi. Né? Eles têm um acúmulo voltado para questões econômicas, questões sociais. Né? O Partido Verde, em parte, porque o Partido Verde vem muito da tradição da luta ambiental, lato sensu. Mas eu acho que ainda precisa se ressignificar na direção do desenvolvimento sustentável. É um esforço que, inclusive, quando eu era do PV, tentei fazer e que acredito que é uma agenda que está posta para eles hoje como um grande desafio. Entendi. Não é? Fazer, digamos, essa transição. No caso dos demais partidos, eles não têm esse acúmulo. Esse acúmulo ele está na academia, ele está em boa parte de servidores públicos e instituições públicas sérias e competentes, a exemplo de Ricardo Galvão, por exemplo, e tantos outros. Ele está nos movimentos sociais, você tem organizações como o MAP Bioma, o Observatório do Clima, o Instituto Socioambiental, o Amazon, o IPAM, as organizações dos povos indígenas, a PIB, COIAB, uma série de organizações da sociedade brasileira e instituições que tem um grande acúmulo das respostas para como fazer a transição de um modelo insustentável para um modelo sustentável, de um mundo que está hoje com a ameaça da mudança climática para uma transição para uma economia e um modelo de desenvolvimento que combata desigualdades sociais, que promova, enfim, melhoria da qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, enfrente o problema da perda de biodiversidade e da mudança climática que pode destruir a vida no planeta. E enfrente o problema de desmatamento e todas essas questões que estão aí postas. Esse acúmulo está na sociedade. Se os partidos e os candidatos não tiverem a humildade de fazer um chamamento para que esse know-how, essa legitimidade, essa competência que operacional... Que está sendo discutida já, que está sendo estudada... Há décadas. Há décadas. Isso está pronto. Está pronto na visão, está pronto no processo e está pronto como formulação e até algumas estruturas. O sucesso que nós tivemos com o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento foi transformar em política pública aquilo que a sociedade já vinha fazendo de forma pontual. Nós demos escala para o que a academia, para que os movimentos sociais vinham dizendo que era preciso ser feito.